Não é difícil entender como um paciente da rede pública tem poucas chances de sobreviver a acidentes que envolvam cuidados com seu cérebro. Osmar Santos sofreu um acidente grave de automóvel, tendo uma parte de seu cérebro extirpado por um caminhão. O tratamento particular adequado trouxe o locutor à vida e, ainda que com sequelas, atualmente é um exemplo de luta a ser seguido. Gerson Brenner levou um tiro que atingiu o cérebro durante uma tentativa de assalto. Levado a um hospital particular, recebeu um tratamento digno e sobreviveu. Tenho certeza que os pais e a família deste ator ficaram muito felizes com sua recuperação, apesar das sequelas. Em 2001, Herbert Viana sofreu um acidente quando pilotava seu ultraleve. Viana teve hemorragia no crânio e estava em estado gravíssimo, em coma e respirando com a ajuda de aparelhos. Recuperou-se graças a uma intensa mobilização de médicos e hospitais para salvá-lo. Infelizmente, não teve o mesmo final a vida do guitarrista do grupo Titãs. Marcelo Fromer foi atropelado por uma minimoto Honda Bis no mesmo ano em que Viana acidentou-se. Era o dia dos namorados e Fromer resolveu fazer um Cooper antes de encontrar a namorada Karen Kupfer para um jantar romântico. Preocupada com o atraso, Karen acionou a polícia, que encontrou o guitarrista algumas horas depois em um hospital público para onde foi levado após o acidente. Em coma e sem o tratamento adequado, ao ter sua célebre identidade revelada, um batalhão de médicos foi chamado para avaliar Fromer, mas infelizmente, graças à falta de ação adequada nas primeiras horas do acidente, nada mais podia ser feito. Foi então que Fromer tornou-se um doador de órgãos e, consequentemente, um herói nas propagandas de transplantes. Uma estratégia que transformou um caso de omissão de socorro em uma lição de amor ao próximo. Para que a estratégia desse certo, uma equipe de 7 jornalistas da revista Época foram envolvidos em toda a história a fim de garantir ampla divulgação que pudesse sobrepor a inexplicável falta de atendimento ao indigente. Cristiane Segato, Alexandre Mansur, Betina Moura, João Luiz Vieira, Lauro Lisboa Garcia, Mariana Calil e Silene Guedes acompanharam passo a passo a matéria que mereceu destaque no editorial daquela edição de número 161, de 18 de junho de 2001. Alguns dos jornalistas chegaram a ter acesso ao centro cirúrgico onde o coração de Fromer foi implantado. A reportagem incluía o nome dos beneficiados e o estado de saúde de cada um, omitindo apenas que a professora que recebeu 2 órgãos do roqueiro faleceu dias depois do implante. Segundo a reportagem, às 22 horas e 35 minutos foi possível ouvir pela janela o som de uma freada brusca vindo da Avenida 23 de Maio, próximo ao hospital onde a cirurgia estava sendo realizada. Rompendo o silêncio, a médica de Juiz de Fora, Luciana da Fonseca, que participava da cirurgia, perguntou aos colegas: "Mais um doador?" A revista entendeu a expressão como uma frase de mau gosto. Eu interpretaria como um reflexo da realidade. Ser atingido por um caminhão, cair de avião ou levar um tiro na cabeça tem uma gravidade menor do que ser atropelado por uma minimoto? É possível que sim, mas afronta as estatísticas. Outro exemplo interessante, embora oposto às situações anteriores, é o caso do ator Norton Nascimento. Em dezembro de 2003, o ator foi internado no Hospital da Beneficência Portuguesa em São Paulo para corrigir um aneurisma da aorta, um defeito de nascença. A cirurgia inicial não teve êxito e o quadro clínico do ator ficou entre gravíssimo e crítico. Segundo os médicos, só um transplante salvaria o ator. Nascimento foi então inserido na fila de transplante entre as primeiras posições. A Lei de Transplantes diz em seu artigo 11, item B, que é proibida a veiculação através de qualquer meio de comunicação social de anúncio que configure apelo público no sentido da doação de tecido, órgão ou parte do corpo humano para pessoa determinada, identificada ou não. No entanto, os apelos para a doação do coração que salvariam o ator foram inúmeros, tendo alguns médicos inclusive divulgado peso e altura necessários para o doador ideal. O resultado foi impressionante. Em menos de 24 horas, 4 corações foram doados. O selecionado, coincidentemente, foi o do médico Ricardo Veiga Oliveira, morto em um acidente de trânsito. O jornal O Dia, em 20 de dezembro de 2003, publicou a seguinte nota: "O coração saiu do Rio às 22 horas e 55 minutos de quinta-feira. O doador, o médico Ricardo Veiga Oliveira, tinha também 90 quilos e 1,90 m, medidas semelhantes à do ator.
A cirurgia começou a 1h30 e às 3 horas o órgão já estava funcionando. O transplante terminou às 8 horas da manhã. A expectativa é que Norton fique na UTI por 15 dias e mais 25 dias internado. Por que o Ministério Público não fez nada para coibir a divulgação do pedido de doação de órgãos que é proibido por lei? Certamente deve ter causado muita revolta para aqueles que estavam morrendo na fila, calados e sem grandes expectativas, já que cumpriam a lei. Se naquele dia o sistema funcionasse para o ator como funciona para um paciente comum, certamente ele teria falecido. E para provar que houve uma força-tarefa anormal para que Nascimento sobrevivesse, basta fazermos alguns cálculos primários. No dia em que o ator recebeu o implante, 68 pacientes estavam na fila de espera e de alguma forma agonizando. Se a cada 24 horas 4 corações fossem ofertados, em 17 dias não haveria mais ninguém naquela fila de espera. A família de Nascimento atribuiu sua salvação a um milagre. Um sistema que, segundo o Ministério da Saúde, é referência mundial, depende de milagres para salvar vidas? A verdade é que após a salvação de Nascimento, a fila voltou ao seu ritmo normal. Em 2007, ao consultar a fila de transplantes para coração em São Paulo, lugar onde Norton foi transplantado, encontrei 117 pessoas. Norton Nascimento passou a fazer campanhas e a participar de projetos em favor da doação de órgãos. Doe seus órgãos. A vida continua. É uma pena que o ator não tenha utilizado sua experiência para ressaltar a necessidade e a importância da transparência num sistema público de transplantes, em que pessoas comuns não podem contar com a imprensa para conseguir um doador. Estas pessoas não aguardam 24 horas por um coração. Muitas amarguram por 6 meses quando conseguem sobreviver. Não foi só o tempo recorde de doação e transplante que diferenciou o caso do ator. Nascimento teve a oportunidade de se encontrar em um programa de televisão ao vivo com os familiares do doador. No caso dele, não houve qualquer impedimento para que o encontro fosse realizado, ao contrário da maioria dos casos de transplantes, onde a família do doador não sabe quem está com os órgãos e nem o receptor tem ideia de quem seja o doador. Norton Nascimento foi sem dúvida nenhuma uma grande aquisição para o marketing transplantista, embora tenha algumas vezes reclamado publicamente da falta de remédios gratuitos distribuídos contra a rejeição de órgãos transplantados. A lei de transplantes pode ser enganada, mas a lei da natureza não. Norton faleceu 3 anos após o implante, e hoje ninguém mais fala nele como um exemplo de luta. Foi esquecido.